Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Vamos retornar com a nossa aula sobre as questões da legislação orgânica de Santos. Eu queria ter trago essa aula um pouquinho mais, digamos, mais cedo. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira. Eu queria ter trago antes, porém foi uma correria muito grande por conta também de um outro concurso em que eu tenho que fazer uma revisão com os alunos de véspera. Então, por isso que eu não havia conseguido trazer anteriormente. Pessoal, vamos continuar com a mesma linha de raciocínio da resolução de questões sobre a legislação orgânica. Como que eu preparei esta aula? Eu peguei alguns artigos, inclusive artigos que passaram por alguma alteração. Eu peguei esses artigos e transformei em questões, tá? Eu espero muito de coração que venha ajudar vocês. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu terminei esse material, já era tarde da noite. Eu falei, não, não posso deixar de gravar hoje para os alunos. Então, vamos lá? Vamos começar a resolver as nossas questões? Questão número 1. A soberania popular manifesta-se quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida. Letra A. Pelo plebiscito, a respeito das questões relevantes, quando pelo menos 1% do eleitorado do município o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral ouvido a Câmara. B. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Letra C. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. E aí, pessoal? Se fosse na sua prova, no dia da sua prova, qual você marcaria? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? A, B, C ou D? Nesse nosso caso, pessoal, não tenho nenhuma maçãzinha podre. Quem me acompanha sabe. Questões erradas, maçãzinha podre, tá? Bom, aqui nós temos a literalidade do parágrafo 2º do artigo 1º da legislação orgânica, tá? Ou seja, eu tenho a soberania popular e ela será exercida quando alguns aspectos se materializarem, ou seja, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Ou seja, eu tenho o direito de votar e de ser votada pelo plebiscito, pelo referendo, veto, a iniciativa popular e ação fiscalizadora, participação nas decisões do município, etc, etc, tá? Vamos lá. Gente, na hora que eu vi, eu falei, essa aqui vai ficar boa. São princípios administrativos do município, exceto, ou seja, eu tenho uma maçãzinha podre. Tenho uma maçãzinha podre. Letra A. Moralidade e participação popular. Nós acabamos de ler anteriormente, né? Participação popular. Letra B. Transparência de atos e ações. Letra C. Descentralização administrativa. Lembrando que aqui nós temos descentralização administrativa e também nós temos a descentralização política. Como nós não tivemos aulas mesmo, então vamos passar aqui rapidamente. A descentralização administrativa, eu gosto muito da definição que a professora Maria de Pietro dá na sua doutrina de direito administrativo, é quando eu descentralizo da administração, enfim, algum serviço, né, e vou descentralizar da administração. Já na descentralização política, eu tenho o quê? A passagem, né? Por exemplo, o município. O que nós temos no município? As suas autonomias. Deixa eu até pegar aqui a definição que ela dá. Porque como nós não tivemos aulas mesmo, propriamente dito, deixa eu passar para vocês. Ó, eu gostei bastante. Eu estava lendo
Só um minuto, tá, gente? Porque minhas aulas são assim, eu pego o livro mesmo, mostro para vocês. Ó, descentralização. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui a página, gente. Sabe quando você está procurando algo? Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Descentralização. Distribuição de competência de uma para outra pessoa, seja física ou jurídica. Na administrativa, o que é que eu tenho, então? Essa transferência, essa distribuição de competência da administração. Quando eu tenho descentralização política, é essa passagem também. Por isso que nós temos a autonomia do município, autonomia, não soberania, tá? Ou seja, cada ente da federação terá a sua autonomia. Ou seja, isso significa descentralização. Letra D. Transferência e publicidade de atos e ações. E aí? Isso aqui ficou um pouco difícil, né? Que você poderia pensar, poxa, Rebeca, tá tudo certo, não tem nada errado aqui. Onde que eu tenho uma maçãzinha podre? Na letra... Opa, cadê? Não mudou aqui. Na letra B. Por que na letra B? Rebeca, mas transparência, poxa, o município tem que ser transparente. Não discordo de você. Mas olha aqui, ó. Transparência de atos. E o que eu tive aqui no parágrafo 3º? São princípios presentes em todos os seus atos. O inciso 1º, ele foi revogado. E hoje eu tenho transferência e publicação de atos. Ou seja, publicidade, perdão. Aqui eu adicionei um princípio, publicidade. Ou seja, os atos da administração, minha letra não está muito bacana porque é no mouse, tá? Eles precisam ser públicos. Ou seja, eu tenho uma administração pública. Opa, não consigo escrever aqui, gente, está muito ruim. Eu tenho a administração pública, regendo ali os seus atos e ações, mas o que eu tenho? O cidadão tendo ciência desses atos. Licitação, tudo, 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 tudo. Ok? Na administração, nós usamos um mnemônico. LIMP. Se precisar, tá aqui. L de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os atos da administração precisam estar conforme os moldes da legalidade. Ou seja, a administração não pode... porque o que nós temos aqui, ó? Constituição. Vamos lá. Ó, artigo 5º. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A administração segue o artigo 5º, inciso 2º? Não segue. A administração pública ela só pode fazer aquilo que está na lei. Mas, Rebeca, a administração quer fazer X, mas X não está na lei, tratando que é algo errado ou ilícito, então a administração pode fazer. A administração só pode fazer o que está na lei. A pessoa privada não. Né? Se na lei não me fala que calçar tênis amarelo segunda-feira é ilícito, então eu vou calçar tênis amarelo segunda-feira, porque não tem uma lei que me proíba de fazer isso. Entendeu? Impessoalidade, ou seja, eu não posso, eu sou administradora pública, eu não posso querer atuar da minha função para beneficiar ou prejudicar alguém. Ou seja, a administração ela precisa ser impessoal. A impessoalidade. Eu não posso pegar a administração e querer me vangloriar, usar da administração. Por isso que eu sempre vou falar em nome da prefeitura, por exemplo. Pense em um galpão, enfim, um prédio que foi comprado pela prefeitura. Aí fica assim uma faixa. Este edifício, enfim, né? Este lote, enfim. Este edifício foi comprado pelo prefeito fulano de tal para construir um hospital.
Pode fazer isso? Não. Porque ele não fala em nome dele, ele fala em nome da prefeitura. Então, este edifício foi adquirido, né, comprado pela prefeitura da cidade X para a construção de um hospital, de uma praça, de uma escola, de um hospital veterinário, de uma ONG, enfim, para uma ONG, isso não importa, desde que seja no nome da administração. Moralidade é muito parecido, né, com a impessoalidade, porque é o ato moral, sempre na moralidade, ok? Como diz aqui, né? Moralidade. Sempre vai ser moral. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou administradora, mas eu não vou fazer isso porque não está de acordo com o que eu acho. Não é o que você acha, é o que a administração fala para você fazer, tá? Bom, publicidade, que nós já falamos, e a eficiência. Gente, todos os atos da administração precisam ser eficientes. Eu não posso falar de um ato que não vai ser eficiente para a população. Todos os atos da administração precisam ser eficientes. Fechou? Bora lá. Questãozinha grande essa. Deixa eu pegar um fôlego. Acerca da administração municipal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Administração pública direta, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas, habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo poder público obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público. Certo ou errado? Interesse público também está dentro, tá? Mas na administração como um todo, nós usamos o mnemônico LIMP, que são ali os principais. Então, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ah, interesse público não é. Cuidado, tá? Letra B. Ou seja, eu tenho alguma maçãzinha podre aqui. B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O que que nós temos, pessoal? Deixa eu pegar minha caneta. Aqui acho que não vai ter espaço, né? E eu não deixei nenhuma tela em branco. O que que nós temos? A investidura por aprovação prévia, concurso público, enfim, nós sabemos que a aprovação, bem rapidinho aqui, fazer uma recapitulação. A aprovação, nós sabemos que não gera uma nomeação automática. Então, o que que acontece? Quando nós falamos, né, em nomeação, nós falamos em uma investidura primária. Ok? Deixa eu tentar. Acho que vai dar certo. Aí deu. Primária, ou seja, é a primeira investidura do cargo público. É o servidor, é aquela pessoa tendo o primeiro contato com a administração, tá? Ou seja, primária. Já as outras formas de investidura, nós temos até no estatuto, né, do servidor, enfim, transferência, quando o aposentado volta, né, enfim. Ali é uma secundária, tá? Uma derivada. Por quê? Porque eu já tive aquele servidor dentro do cargo público, dentro da administração, e de alguma forma ele está voltando, ele está retornando para a administração, tá? Já quando nós temos cargos de comissão, a gente não tem algo que ele é como se fosse um cargo fora, não fora da administração, é dentro, claro, mas aí você não tem a questão de prova, enfim, tá? Ok? Bom, letra C. É garantir ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. É garantir ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, obedecendo o disposto no artigo 8º. Qual é a maçãzinha podre? Letra A. Por quê? Aqui, ó, teve uma alteração. Artigo 66. Quando eu falei do interesse público, permanece, tá? Olha aqui, ó. Interesse público pela nova redação. O que mudou? Eu tinha essa redação da questão e hoje eu tenho aqui, manteve, legalidade, impessoalidade, moralidade
publicidade, eficiência e interesse público. A única coisa que eu tive foi a eficiência. Só isso. Aqui só alterou a eficiência. Ou seja, como eu falei, permanece. Quando você vai estudar direito administrativo, quais são aqueles que são ali decisivos? O LIMP. Ok? O LIMP. Interesse público entra? Entra, mas quando você fala propriamente né, na administração, você pega o direito administrativo e você tem o LIMP. Por isso que eu abordei o LIMP com vocês, tá? Ou seja, como eu falei, nós já falamos de eficiência, o interesse público é o mínimo. Todo ato precisa ser de interesse público. Por isso que você tem eficiência, precisa ser eficiente, e essa eficiência, então, obviamente, vem estar nos moldes do interesse coletivo, do interesse da população. Ok? Então, pense, vamos pensar no âmbito da construção. Hospitais, escolas, praças, aquilo que é interessante ao público daquele município. Tá? Então, ou seja, que você só teve a eficiência como uma forma de alteração. Certo ou errado? É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. E aí? É ou não vedada alguma incorporação, ou seja, né, vai incorporar, vai entrar alguma vantagem de caráter temporário ou vinculada ao exercício? E aí? Certo ou errado? Não tenho nenhuma maçãzinha podre. É o que me diz o artigo 73, parágrafo 4º. Por que eu trouxe para vocês? Porque, reparem, super recente essa emenda 2021, eu falei, poxa, aqui é interessante trazer, tá? Aqui fala do regime jurídico único, aí mais pra frente você tem, né, o RPPS, que é o regime próprio de previdência, enfim. Mas eu trouxe mesmo só porque eu vi que teve uma alteração, eu falei, poxa, será que eles viram, né, que algo... Aqui a legislação orgânica você vê uma série de alterações, tá? Então, muito cuidado. Bom, essa questão é para quem vai prestar para o cargo voltado para a educação, tá? Inspetor, enfim. O município manterá a escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se o quê? A participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira facultada, para isso a celebração de convênios ou contratos com outros entes federados. E aí? Ó, participação do curso como requisito. E aí? Nenhuma maçãzinha podre, gente. Artigo 73, por que que eu trouxe para vocês? Olha aqui, eu tinha o parágrafo 11 e agora é remuneração. Remuneração. Por que eu falei remuneração, gente? A alteração foi aqui para o parágrafo 10º, o parágrafo 12, ó, 2017. Gente, perdão, 2012 é que remunerado por força da emenda de 2017. Muita alteração, gente. Vamos lá para aquelas questõezinhas de é certo ou errado? Bora lá. É certo que o município assegurará a educação em âmbito municipal. Algum erro aqui? Não. De acordo com a legislação orgânica, assinale as alternativas. Primeiro, constará do conteúdo programático das disciplinas das escolas da rede municipal o estudo da história política do município, do funcionamento de suas instituições, partidos políticos e sindicatos, da Constituição e funcionamento do poder público, bem como noções das leis que regem a vida do munícipe. Certo ou errado? Gente, eu amei esse inciso. Antes de falar qualquer coisa, ele está certo, tá? Porque quando eu falo em educação, eu falo da educação como uma forma de moldar a vida do munícipe. Para quem não me conhece, assim, é a primeira vez que está aqui no canal, sejam bem-vindos e bem-vindas também. E eu tenho uma defesa muito grande em questão dos direitos da criança e do adolescente, enfim, em um curso de formação, curso de extensão, etc.
tanto em direito, tanto em curso voltado para o direito da criança, como também em direito penal juvenil. Ou seja, essa formação da vida munícipe para a criança, para o adolescente, ou para quem está voltando, né, retornando aos estudos, isso é muito importante, porque a lei, no caso aqui, municipal, é o mínimo que o munícipe pode saber acerca do seu município. A história também é muito importante, como que o seu município foi formado, quais os povos antecederam, ou seja, é de extrema importância, tá? Segundo, a rede municipal de ensino deverá, periodicamente, realizar cursos transversais de empreendedorismo e atividades econômicas, financeiras, empresariais e similares para desenvolver práticas educativas com objetivos mais amplos e anuais. Gente, isso aqui é muito, assim, interessante, porque pensa comigo. É muito importante que você tenha esse ensino financeiro, empresarial, no sentido assim, claro, um básico, né? Mas para que você já venha formando naquele munícipe um pensamento de um futuro, né? Uma educação financeira, né? Empreendedorismo. Gente, isso é muito importante. Terceiro, o sistema de ensino municipal assegura aos alunos necessitados. Peraí, pessoal. O sistema de ensino municipal assegura aos alunos necessitados, tá certo, aos alunos necessitados condições de eficiência escolar de permanência na escola, bem como manter a classe no período noturno obrigatoriamente aos alunos trabalhadores. Cuidado! Palavras como obrigatoriamente, relativamente, cuidado com isso. Aqui eu já fico com uma certa dúvida. Quarto, as crianças e adolescentes deficientes físicos e mentais que, pelo seu grau de deficiência, não tenham condições de acompanhar o processo de escolaridade nas salas de aula comuns, poderão ser atendidos em estabelecimentos especializados, mediante bolsas de estudo, oferecidas pelo poder público, desde que provada a carência de recurso da família. Aqui, gente, eu nem entro nesse assunto, nem entro tão forte nesse ponto, porque, assim, é um descaso que você tem na educação com crianças e adolescentes com deficiência. Eu nem entro nesse ponto porque eu já fico com raiva. Eu não entro no ponto. Eu passo direto, eu não entro. Eu só comento a fundo quando eu estou em uma aula. Mas aqui, resolvendo questões, eu vou até passar direto, para não perder a minha paciência, sabe? Vamos lá. Quinto, o ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina nos horários normais da rede municipal de ensino. E aí, pessoal? Leitura densa, né? Bom, quais são as maçãzinhas podres? Eu tenho aqui. Correta. 1, 2 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5 ou 4 e 5? Quem falou a letra C acertou. 1, 2 e 4. Por que que não é, Rebeca? Por que que eu não tenho a 3 e a 5? Porque eu não tenho nada de obrigatório. Não tenho nem o período obrigatório e nem obrigatório aqui. Aqui é preferencialmente, tá? E aqui é facultativo. Fechou? Pessoal, que Deus abençoe. Tenha uma ótima prova. Eu espero de coração que essas aulas, essas duas aulinhas tenham te ajudado. Eu queria ter, assim, trago material muito mais amplo. Mas realmente, gente, parece 24 horas. O tempinho é pouco. Tá bom? Mas eu fiz de coração para vocês. Qualquer coisa, vocês podem colocar aqui no canal. Rebeca, eu vou me preparar para o concurso X de tal lugar. Por favor, mandem aqui em qualquer vídeo, mandem um comentário. Rebeca, eu vou me preparar para o concurso X. Ah, vou me preparar para esse concurso, estou estudando para esse. Manda aqui para mim, que eu começo a estudar, a olhar o edital, estudar o edital e trago para vocês. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.